Oi, gente, tudo bem? Mais um devocional, gente. Eu quero lembrar para quem está no YouTube de curtir aqui embaixo, compartilhar, se inscrever no canal, que isso ajuda a divulgar a mensagem para mais pessoas. E vamos orar para a gente começar esse momento maravilhoso e gostoso com Deus, estudando a palavra dele. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que vivemos hoje, pelos passeios que muitos fizeram hoje, meu Pai, pelos momentos em família que muitos passaram hoje. Te agradecemos por cada segundo, meu Pai, por cada minuto do dia de hoje, meu Pai. Muito obrigado por esse fim de semana, esse sábado abençoado, maravilhoso. E venha falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Venha nos ajudar a sermos mais edificados, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Deixa eu abrir a palavra de Deus aqui em Filipenses. Aqui, achei. Filipenses 3, irmãos. Assim diz a palavra de Deus. No mais, meus irmãos, regozijai no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso, mas para vós é segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, cuidado com a mutilação. Porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito e nos regozijamos em Cristo, e não temos confiança na carne. Embora eu também possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, no tocante à lei um fariseu, segundo um zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. Amém, irmãos? Essa passagem fala de um ponto, uma coisa. Tem várias perspectivas aqui que a gente pode destrinchar, mas o ponto principal dessa passagem é a questão da lei do Velho Testamento. A lei de Moisés. A lei de Moisés deve ser seguida ou não, gente? A gente deve seguir, que nem os judeus hoje fazem, seguir a lei, cada palavra, ou a gente não deve seguir a lei? Nada. Deixar a lei de lado, finge que não existe mais. Então, gente, é sobre isso que aqui está falando. Sobre isso que aqui está falando. Aqui começa falando que guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e cuidado com a mutilação. Que mutilação? Porque nessa época, em Filipenses, existiam pessoas que estavam pregando a favor da circuncisão, como era feito no Velho Testamento, com os mesmos propósitos, com os mesmos princípios. Quando você não compreende o que é a circuncisão era uma aliança que um homem fazia com Deus, cortando o prepúcio, cortando a própria carne, para sempre se lembrar, para sempre ter uma marca no corpo de que aquela aliança está fixa, existe entre ele e o Deus de Israel. Nós precisamos disso hoje? Ou Jesus cumpriu essa aliança conosco através do Espírito Santo? Ele coloca em perspectiva a questão do cumprimento da lei.
ele se coloca no lugar, para o povo poder entender. Se a pessoa se acha digna, ainda mais ele que era hebreu de hebreus e irrepreensível segundo a lei. Mas isso tudo é perda perante Cristo. Eu quero ler para vocês, normalmente eu fico só no texto, né? Eu quero voltar aqui para Mateus, bem no início de Mateus, para vocês entenderem o que Cristo fala a respeito disso. Eu acho mais importante é entender o que Cristo fala. E eu estou lendo aqui no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, e quando você consegue estudar, eu recomendo todos estudarem esse texto, você consegue compreender que tudo que Paulo prega no Novo Testamento, tudo que os apóstolos pregam no Novo Testamento, são variações tanto do Sermão da Montanha quanto dos ensinos de Cristo. São pregações com base no que Cristo falou. Então, Paulo estava falando aqui, em Filipenses 3, a respeito da lei. Não precisamos nos circuncidar. Temos que tomar cuidado com os cães, com aqueles que pregam coisas que não estão escritas na palavra, que não foram ensinadas por Cristo. Se você é cristão, cristão significa pequeno Cristo. É aquele que segue os passos de Jesus, aquele que segue as palavras de Jesus, aquele que busca ser como Cristo. E Paulo estava nos apontando para esse texto que eu vou ler aqui, quando ele fala a respeito da lei. Então vamos lá, vamos ler. Não penseis, isso é Jesus Cristo falando, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Então, todos vocês que pensam que a lei não precisa ser seguida, que é para esquecer e fingir que não existe mais, Jesus mesmo fala que não veio para destruir a lei. Não veio para anular a lei. Ele veio para cumprir a lei. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passe o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vocês conseguem compreender, irmãos, porque Paulo falou que ele, mesmo sendo fariseu, ele considerou tudo como perda? Porque para você entrar segundo as palavras de Cristo, para você entrar no reino de Deus, seu zelo tem que exceder os escribas e os fariseus. E eles eram homens bem zelosos em relação à palavra de Deus. Eles tinham um coração duro em relação ao que Deus estava fazendo naquele momento presente. Duro pelo excesso de religiosidade. Algo que a gente tem que evitar. Mas vocês enxergam aqui comigo, irmãos, que Jesus fala, não passará da lei até que tudo seja cumprido. Isso significa que depois que Jesus morreu na cruz, a lei não existe mais, a gente vive num reino sem lei? Num reino sem regra? Vale tudo? Pode tudo? Não. A lei ainda assim precisa ser cumprida. Jesus legislou. Esse Sermão da Montanha é um dos textos mais importantes da palavra, na minha visão, porque é a nova legislação, a nova lei que os cristãos devem seguir. Tudo que um cristão precisa para viver uma vida santa está aqui. Existem adicionais em outras partes do Novo Testamento. Mas se você não entende a base do que saiu da boca de Cristo,
como você vai conseguir compreender o texto de Filipenses? Cuidado com os cães, cuidado com aqueles que ensinam que não precisamos seguir a lei. Uma das coisas que muitos cristãos não fazem, que o Cristo nos pede, é para sermos sal e luz nessa terra. Sal. O mundo é mais saboroso porque a gente existe nele. Luz. Nós carregamos a luz de Cristo e todas as trevas estão repreendidas em nome de Jesus. Simplesmente porque a gente está presente. Você tem sido sal e luz na sua casa, onde você vive, onde você trabalha? Irmãos, hoje foi um pouco mais técnico, né? Mas eu quero, para quem quer que esteja ouvindo, eu sempre dou liberdade para o Espírito Santo direcionar minha boca, direcionar os textos, as palavras que saem da minha boca. Não viva um evangelho de qualquer forma, largado, vivendo por viver. Viva um evangelho consciente. Estude a palavra. Entenda a palavra. A palavra está aqui para nos guiar. Se ela não tivesse importância, Deus sequer iria ter escrito ela. Mas se Deus escreveu essas palavras, se Deus escreveu esse livro, é para a gente nos pautar em cima dele. Fazer o que está escrito aqui. Rejeitar o que aqui pede para rejeitar. Se alguém te ensinar que você não precisa preocupar mais com o Velho Testamento, que você não precisa ter mais lei, não existe mais lei, que é tudo pela graça, e a graça é maravilhosa. Se alguém insinuar que o reino de Deus é um reino sem lei, sem regra, sem nada, que vale tudo, cuidado. Cuidado com essas pessoas. A palavra de Deus é clara sobre várias coisas. Bêbado não herdarão o reino de Deus. Se você bebe, se você fica bêbado, você não vai herdar o reino de Deus. Ponto, final, acabou, não tem discussão. Se você é adúltero, você também não vai herdar o reino de Deus. Se você vê pornografia, você também não vai herdar o reino de Deus. Você acha que vai, mas não vai. A Bíblia é clara, é nítida. A gente só atinge o reino de Deus se o nosso zelo em relação às leis, os mandamentos de Deus, o que agrada ou o que não agrada a Deus, for maior do que os fariseus. Se os fariseus parecerem largados pelo zelo, pela palavra que nós temos. Amém, irmãos? Que tenhamos esse zelo, esse carinho, esse amor pela palavra de Deus. Vamos orar então, Senhor, para concluir. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por essa palavra, Senhor, abençoada, maravilhosa. Desperta em nós, Senhor, um zelo, um carinho, um amor, uma paixão pela Escritura, Senhor, sem igual. Que a gente viva a Escritura, que a gente respire a Escritura, que a gente não se desvie de nem uma vírgula, de nenhum ponto do que está escrito na Tua palavra, meu Pai. Que a gente consiga cumprir tudo, Senhor, e ser irrepreensível, meu Pai, aos Teus olhos. Que o nosso zelo supere, Senhor, de todos os outros que se acham zelosos, mas que não vivem verdadeiramente a Tua palavra, meu Pai. Muito obrigado pelo Cristo que o Senhor nos enviou. Muito obrigado pela salvação. E muito obrigado pela oportunidade de ter comunhão contigo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Fique com Deus, irmãos. Até amanhã, sem falta.